Agora o assunto, gente, é extra pesado. Mas não é caminhão não, viu, gente? É carga extra pesada. Estamos falando a respeito do transporte das bobinas de aço e também dos materiais siderúrgicos. Gente, esse transporte que aparentemente parece simples, olha, requer muita qualificação, cuidado, atenção do caminhoneiro na tocada. Sem falar do trabalho também do pessoal da logística nos bastidores. Porque, gente, fixar uma bobina de aço no assoalho de um caminhão não é tarefa das mais fáceis. E mesmo seguindo todos os protocolos, tudo aquilo que pede a legislação, o motorista ainda corre sérios riscos de sofrer um acidente na tocada se não dirigir com calma e com precaução. E a gente foi a campo mostrar como é que é o trabalho dessa turma da logística e da turma que faz o transporte das bobinas de aço. Jadson, aperta o play, vamos conferir! Elas pesam, e pesam bem. 5, 10, 20, algumas chegam até 30 toneladas. E um pequeno erro na acomodação ou na amarração de uma bobina podem transformar uma viagem de rotina em um grave acidente. Por isso, o transporte de bobinas de aço está entre as operações que exigem maior planejamento, equipamentos adequados e profissionais experientes. Por serem cargas extremamente pesadas e com centro de gravidade elevado, as bobinas precisam viajar apoiadas em berços metálicos. A distribuição correta do peso é fundamental. E além de respeitar os limites de carga por eixo, a bobina precisa permanecer totalmente imóvel durante o trajeto. Treinamento e capacitação dos caminhoneiros são requisitos fundamentais. O seu Francisco é condutor experiente. Tá no puxa das bobinas, chapas e produtos siderúrgicos há mais de 20 anos. Esse aí, ó, tem a senha. Ele sabe que as bobinas de aço concentram um dos maiores desafios do transporte sobre rodas. Rapaz, tava dando uma olhada na amarração das bobinas aqui do Chico, eu falei, rapaz do céu, não é só para amarrar a carga, não precisa cobrir a carga com tanta cinta que você amarrou lá, mas é excesso de zelo isso? Não, isso é o CONTRAN exige, né? É mesmo? O amarramento, né? Até mesmo por segurança, né? Então a gente amarra, que a lei exige, né? Que se você não amarrar, você pode ter problema com a polícia rodoviária, seguradora. Então eles exigem que esteja bem amarrado. E a gente segue o regulamento, né? Quer dizer que isso aqui é um procedimento normal que você faz todo dia, começou para fazer entrega assim, né? Quem trabalha no ramo de aço com bobina, o procedimento é esse. Agora, você costuma ver muita gente que faz essa rota de transporte de bobina que não tem esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado de outras transportadoras ou não? Não, difícil, né? Porque você sabe o que acontece? Se não tiver amarrada, se acontecer algum acidente, o seguro não paga. Então, as transportadoras exigem que esteja amarrado. Então, tem que estar amarrada certinho, como manda a lei, né? Já passou por algum perrengue aí na estrada, na entrega de material siderúrgico, que se não fosse a tua experiência, a tua calma, a tua responsabilidade, podia ter dado ruim aí na tocada? Isso tem todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Porque a maioria, vou citar todo mundo, o carro pequeno ele não tem noção do que é um caminhão. Estamos aqui com 20 toneladas, por exemplo. A frenagem numa carreta dessa é 100 metros com esse peso. E a pessoa do carro pequeno, a pessoa que não tem experiência, ele entra na sua frente e para. Ele acha que o caminhão é igual ao carro pequeno e não é. Então você tem que estar muito atento, devagar e prestar atenção. A indicação que a gente dá e a experiência que a gente tem, ou você ultrapassa ele e vai embora, ou você fica para trás. Mas nunca fica perto. E não ultrapassa e não entra na frente, porque não vai parar. E a maioria dos acidentes é isso aí. Vamos nós, na tocada com o seu Francisco. E antes de sair do depósito para levar os rocamboles de ferro para uma empresa que faz o corte e o acabamento das chapas, ele faz uma última checagem e a conferência do peso da carga na balança. E durante a tocada tranquila do Francisco, no meio do trânsito,
Vou contar uma historinha para vocês. O Brasil, gente, é uma potência da indústria siderúrgica, viu? Estamos entre os 10 maiores produtores mundiais de aço bruto. Ano passado, para você ter uma ideia, produzimos cerca de 33 milhões e 700 mil toneladas. E detalhe, dá para fazer mais, viu? Já que a capacidade instalada das usinas brasileiras é de aproximadamente 51 milhões de toneladas por ano. O processo de produção é muito interessante, viu? Após a laminação, as chapas de aço são enroladas ainda na usina, formando as bobinas. E dependendo da aplicação, elas podem ser laminadas a quente, frio, galvanizadas ou revestidas. E depois da curiosidade do Riquete, chegamos com as bobinas de aço. Agora é só manobrar a carreta e deixar que a equipe do Max se encarregue de fazer a retirada das bobinas. O cuidado é o mesmo que o pessoal teve na hora de carregá-las. É atenção total na operação. E é grande, viu? A quantidade de bobinas que chegam por aqui para serem cortadas. Esse processo, gente, é essencial para a indústria metalúrgica, porque daqui as chapas de aço saem assim, amarradas, prontinhas e adaptadas às diversas necessidades dos clientes. Bobina descarregada, agora começa o trabalho do Max e da sua equipe, que é justamente de pegar essa bobina, esse rocambole de aço, destrinchar e fazer o corte certinho, milimétrico, de acordo com aquilo que pede o cliente, né, Max? Exatamente. Hoje aqui na Sublesse Comercial a gente recebe as bobinas, todo mundo vê, né? Eu até costumo dizer que a gente fala, pra quem não entende muito, a gente fala, imaginem um rolo de papel higiênico e a gente vai ter que cortar ele na medida que o cliente quer, né? Então, hoje a Sublesse está há 25 anos no mercado, a gente vem trabalhando com isso há muito tempo já, com uma equipe totalmente especializada. Então, o serviço basicamente as bobinas chegam aí por carretas e o cliente passa pra gente o que ele precisa. A gente vai e corta na tolerância que ele precisa, com a embalagem do jeito que ele precisa, tudo da forma que o cliente pede, né? Só depois de verificada a qualidade da bobina é que começa o processo de desenrolar, onde a chapa é esticada para remover qualquer tensão acumulada. Em seguida, entra em cena a máquina de corte transversal. Ela é equipada com lâminas afiadas e avançados sistemas de controle. É isso que garante cortes precisos na largura desejada. A automação desse processo garante eficiência e uniformidade, minimizando desperdícios e otimizando a produção. O corte transversal é uma técnica essencial para transformar grandes bobinas de aço em folhas menores, adequadas para aplicações específicas. Esse processo envolve a precisão milimétrica, tudo para garantir a uniformidade e a qualidade das chapas resultantes. A primeira etapa é uma inspeção cuidadosa da bobina de aço. Ela não pode ter nenhum arranhão ou irregularidade. E aqui, vale destacar que a condução correta do caminhoneiro faz toda a diferença para garantir a qualidade do produto. Nós temos uma variação aí em peso de 5 e chega a bobinas até 30 mil quilos no recebimento. E aí, no caso, por exemplo, quando você vai fazer o carregamento num caminhão, pelo tamanho da bobina, pelo peso que ela tem, é que você escolhe o caminhão adequado, ou você trabalha normalmente já com um veículo padrão que consegue atender todo esse tipo de tonelagem? Nós temos um veículo padrão, onde o implemento dele é próprio para transporte de bobinas. Então ele tem um coxo central na sua carroceria e onde adequa perfeitamente ou uma bobina de 5 mil quilos ou uma bobina de 30 toneladas. Então ela se adequa perfeitamente à dimensão da bobina.
E antes do Dorival seguir com o 1316 para poder fazer a entrega, claro que eu tirei ele de dentro da boleia pra gente bater um papo com esse camarada que é natural lá da cidade de Tupã, no interiorzão paulista, e que tá direto e reto aí no truque fazendo entrega de bobina, né, Dorival? Isso, fazendo entrega de bobina e graças a Deus estamos aí, né? Encontrar um 1316 hoje, ó, é o mesmo que você achar uma mosca branca de olho azul. E o cuidado, gente, com a questão da amarração da carga. O cuidado e o zelo que ele teve na hora de acondicionar a bobina ali no berço da carreta é algo que merece os parabéns aí, viu, Dorival? Obrigado. Mas é necessário, né? A gente tem que amarrar bem para evitar acidentes, né? Antes de você vir para cá para a empresa, você já trabalhava com esse tipo de transporte ou não? Eu trabalhava, mas era com anodização. A carga era diferente, era alumínio, né? Barra de 6 metros, então era completamente diferente. Mas o cuidado sempre é o mesmo, né? Sempre tem que tomar cuidado com a amarração e para ter tudo em ordem, né? A gente amarra com a cinta tudo direitinho para não ter problema, entendeu? E o seguro morreu de velho. A gente tem que estar preparado, né? Bem preparado e graças a Deus eu peço para o Senhor sempre me dar força para mim continuar dessa forma, nunca ser negligente com o meu serviço. Gente, depois de acompanhar toda essa operação, fica fácil entender que transportar bobinas de aço vai muito além de simplesmente carregar um caminhão. Cada cinta apertada, cada corrente tensionada e cada conferência realizada por toda essa turma fazem a diferença para garantir que milhares de toneladas de aço cheguem diariamente ao destino sem colocar vidas em risco. Olha, turma, antes de encerrar a matéria, dica de ouro para você, viu? Para a galera que está no carro de passeio principalmente, mantenha a distância dos veículos que transportam bobinas de aço, viu? Porque qualquer vacilo, qualquer desviada que o motorista possa fazer no trajeto, a última coisa que a gente quer é que uma bobina dessa aí, ó, caia em cima do teu veículo. Deus me livre no trem desse daí. Tá legal?